Setembro será o começo do fim. Assim se expressou Jesus a um homem que, após ter estado clinicamente morto, retornou com uma mensagem urgente. Se você acredita que ainda há tempo, pense novamente. Joseph, como era sua relação com Deus antes dessa experiência? Você esperava algo assim? Meu nome é Joseph Carter e tenho 39 anos. No dia 22 de junho de 2025, minha vida deu uma reviravolta inesperada. Em que parecia ser uma manhã rotineira, sofri um acidente que me deixou clinicamente morto por 9 minutos. Durante esse tempo, tive um encontro direto com Jesus, que me revelou algo tão profundo e aterrador que mesmo hoje, ao recordá-lo, minhas mãos tremem. O que me foi revelado sobre o que está por vir não é simplesmente um aviso. É uma revelação impactante que tem o potencial de transformar completamente sua visão sobre a realidade em que vivemos. Quero esclarecer que não sou pastor nem líder de igreja. Na verdade, dediquei toda a minha vida aos laboratórios. A ciência sempre foi meu motor, uma paixão que me impulsiona a buscar respostas em fórmulas, números e experimentos. Desde pequeno, fui aquele menino curioso que desmontava aparelhos só para descobrir como funcionavam. Cresci em uma família humilde, onde meu pai se dedicava à mecânica e minha mãe ensinava ciências na escola do bairro. A fé fazia parte do nosso lar, mas não ocupava o lugar central em nossas vidas. Desde pequeno, o que realmente me apaixonou foi o conhecimento, aquele que pode ser medido, testado e replicado. Percorria este caminho com dedicação e esforço. Iniciei meus estudos na universidade, onde me mergulhei no fascinante mundo da física. Posteriormente, continuei minha formação realizando um doutorado, o que me levou a me especializar na pesquisa relacionada à energia experimental. Graças ao meu compromisso e paixão, consegui conquistar o respeito na minha área. Meu nome aparecia em artigos, participava de congressos e me enchia de orgulho ter respostas para tantas perguntas. Casei-me jovem, aos 27 anos, com Evelyn, que sempre foi meu âncora e meu equilíbrio. Juntos, tivemos 2 filhos, Lucas e Emma, que são a maior fonte de alegria na minha vida. Amava profundamente minha família e desfrutava do meu trabalho, mas se alguém me perguntasse sobre espiritualidade, costumava responder que acreditava em Deus de uma maneira distante, quase filosófica, como se falasse de uma teoria ainda por demonstrar. Com o passar do tempo, um vazio começou a crescer dentro de mim. Apesar de ter tudo o que poderia desejar para me sentir plena, conquistas acadêmicas, uma família maravilhosa e estabilidade financeira, no mais profundo do meu ser, sabia que algo faltava, como se uma peça essencial do quebra-cabeça da minha vida estivesse ausente. Não conseguia encontrar as palavras para explicar. Era como se contemplasse o vasto universo, admirando sua ordem perfeita, mas ao mesmo tempo sentia uma inquietação ao não poder discernir o autor por trás de tudo. Nos últimos meses, essa incomodidade cresceu dentro de mim e em silêncio comecei a elevar minhas orações. Embora minha fé não fosse profunda, ansiava que Deus, se realmente existisse, me revelasse algo tangível e verdadeiro. Foi nesse cenário que amanheceu a segunda-feira. Tudo parecia transcorrer com normalidade. Acordei por volta das 5:30 da manhã, preparei uma xícara de café fumegante e me instalei na mesa do meu escritório em casa. Ali, dispus-me a organizar algumas notas de pesquisa que precisavam da minha atenção. Era meu ritual diário. O silêncio envolvente, uma xícara de café fumegante e um caderno aberto, repleto de rabiscos que apenas eu conseguia decifrar. No entanto, naquela manhã, algo incomum aconteceu. Enquanto escrevia, senti uma estranha pressão no ar que me fez parar e prestar atenção. É complicado de expressar, mas senti que todo o ambiente havia transformado sua densidade. A atmosfera parecia estar impregnada de uma energia intensa, a ponto de estourar. Era a mesma sensação que se experimenta justo antes de um raio, aquele instante fugaz, antes que o céu se ilumine. De repente senti uma presença em meu escritório, algo tão intenso que arrepiou todos os meus pelos. Era uma sensação ao mesmo tempo familiar e avassaladora, como se o próprio ar tivesse ganhado vida.
Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, uma dor aguda atravessou meu peito. Apenas tive tempo de perceber o que estava acontecendo. Era um infarto maciço. Não houve nenhum aviso, nenhum sintoma anterior. Em um instante, eu estava fazendo anotações, e no seguinte, tudo mudou. Meu corpo desabou ao lado da mesa. A vista se nublou e senti que meu coração parava. Nesse instante, minha mente formulou uma súplica desesperada. Jesus, se chegou a minha hora, por favor, cuide da minha família. Pouco depois, tudo se tornou negro, mas o que veio a seguir não foi simplesmente a ausência. Foi uma consciência profunda, de uma forma que jamais poderia imaginar. Já não estava no meu escritório nem preso ao meu corpo. Era como se tivesse despertado em um lugar que transcendia a própria realidade. Diante de mim, havia uma presença que antes eu só havia sentido, mas que agora se mostrava de maneira tangível, real e irresistível. Jesus estava ali na minha frente, mas não era a imagem serena e doce que costumava conhecer através de pinturas e vitrais. Sua figura era majestosa, resplandecente de santidade e transbordante de autoridade. A intensidade de sua presença era tal que minhas pernas se enfraqueceram e eu caí de joelhos sem pensar. Em seus olhos brilhava um amor indescritível, mas ao mesmo tempo havia uma tristeza tão profunda me desgarrava por dentro, e naquele momento, ela falou. Ao ouvir meu nome em sua voz, senti que um fardo eterno se posava sobre meus ombros. Só consegui murmurar: Senhor. Foi nesse instante que realmente compreendi o peso daquela palavra. Mas antes que eu pudesse articular algo mais, pronunciou uma frase que se gravou na minha mente como se fosse fogo. Setembro marcará o princípio do fim. Suas palavras me impactaram profundamente. Tentei processá-las, mas antes que eu pudesse fazer uma pergunta, as repetiu com ainda mais ênfase. O princípio do fim. Nesse instante, a cena que me rodeava se transformou por completo. Encontrei-me em uma vasta planície, sob um céu que escurecia de maneira quase palpável. Não era simplesmente a ausência de luz. Aquela escuridão tinha peso, substância e uma maldade que eu podia sentir. Eu enfrentava a manifestação visível da escuridão espiritual. De seu interior, começaram a surgir figuras sombrias, erguendo-se como nações. No entanto, não eram países como os que conhecemos nos mapas. Eram entidades espirituais que representavam poderes, ideologias e sistemas que se levantavam contra o reino de Deus. Podia perceber seu ódio por tudo que é sagrado. Suas forças se alinharam, discutindo e enfrentando-se como exércitos prestes a se lançar em uma guerra sem precedentes. Observei como as armas eram preparadas. Não eram apenas exércitos humanos, mas também forças espirituais que se alistavam para o confronto final entre a luz e a escuridão. Então, diante dos meus olhos, começou o horror. Explosões cruzavam o céu como estrelas cadentes, mas não eram estrelas. Eram mísseis, armas de destruição disparadas por mãos humanas. Cidades inteiras se desvaneciam em clarões ofuscantes, e regiões completas eram consumidas por chamas incontroláveis. Não eram apenas armas nucleares. Vi tecnologias que nunca antes havia imaginado. Coisas que pareciam manipular as mesmas leis da física, como se a humanidade tivesse descoberto segredos que não deveria e os estivesse utilizando para sua própria ruína. No entanto, em meio a esse caos, algo chamou minha atenção. Dispersas entre as ruínas e o fogo, vi pessoas de joelhos em oração, brilhando com uma luz que a escuridão não podia extinguir. Não estavam em bunkers nem escondidas. Estavam no centro do caos, mas protegidas por algo invisível, mais real do que qualquer armadura. Seus rostos refletiam serenidade, como se o terror que os rodeava não pudesse comovê-los. E quanto mais densa era a escuridão, mais brilhante se tornava sua luz. Jesus apontou para aqueles homens e mulheres e com uma mistura de dor e orgulho disse: Estes são os que perseverarão. Conhecem minha voz. Se prepararam não apenas armazenando alimentos, mas também preparando seu coração. Acumularam tesouros no céu, não apenas nos
Nos armazéns terrenos, pude perceber uma clara distinção. Não eram verdadeiros cristãos, mas se definiam como tais apenas de nome. Eram pessoas que haviam cimentado suas vidas em uma autêntica relação com Jesus, não em meras rotinas religiosas. Nesse momento, Jesus dirigiu seu olhar para a multidão aterrorizada. Observei as pessoas correrem freneticamente, com o medo refletido em seus rostos. Não eram monstros. Eram pessoas comuns e correntes. Muitos deles se assemelhavam aos rostos que via todos os domingos nas igrejas e nos bancos. No entanto, estavam completamente desprevenidos. Com uma dor que atravessou minha alma, Jesus falou: "Muitos que dizem ser meus não estão prontos. Se agarram ao conforto, não a mim. Confiam nas riquezas, na segurança, nas conquistas. Transformaram as bênçãos em ídolos e esqueceram do doador." Observei aqueles homens e mulheres tentando se agarrar ao que sempre lhes havia proporcionado segurança: dinheiro, status, influência, governos. Mas tudo desmoronou como um castelo de areia no meio de uma tempestade. Antes de seguir, só um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Jesus me olhou diretamente nos olhos e disse: "Setembro será uma linha divisória. Aqueles que realmente me seguem serão reconhecidos, enquanto aqueles que apenas brincaram com a religião ficarão expostos. A era do cristianismo confortável está chegando ao fim." Tremi diante de suas palavras, mas reuni coragem para perguntar o que significava para mim o princípio do fim. Sua resposta ressoou em minha alma: "Não será de uma vez, Jeff, mas em setembro começará o tremor. Verás os governos cambalearem enquanto suas estruturas desmoronam. Verás economias falharem e as pessoas perceberão que o dinheiro não pode salvá-las. A própria criação se retorcerá em tempestades e catástrofes sem precedentes, e verás corações se endurecerem, já que o medo substituirá o amor nos homens." Enquanto falava, uma cena vívida se desenrolava diante dos meus olhos. Governos desmoronando, não por guerras externas, mas por colapsos internos. Sistemas nos quais as pessoas confiavam cegamente se revelaram frágeis como castelos de areia. Os mercados desmoronarão, não apenas por manipulações financeiras, mas porque, no fundo, os números em papel e digitais não significam nada na luta pela sobrevivência. Pessoas que dedicaram sua vida a acumular riquezas perceberam que o dinheiro não se pode comer, nem se pode construir um lar com ações. As tempestades das quais Jesus falou não eram fenômenos comuns. Pareciam juízos com inteligência própria, furacões que surgiam do nada, devastando regiões inteiras com uma fúria sem precedentes. Terremotos explodiam em lugares que jamais haviam sentido um tremor, e incêndios se espalhavam como se fossem alimentados por mãos invisíveis. Mas o que mais doía era ver como os corações se esfriavam. Observei famílias destroçadas pela desconfiança e pelo medo. Vi vizinhos que antes viviam em paz se tornarem inimigos quando a comida e a água escasseavam. O amor, esse mesmo amor que Jesus previu que se esfriaria nos últimos dias, evaporou-se diante dos meus olhos. Jesus explicou que estas são apenas as primeiras sinais. Ainda não é o juízo final, mas as dores de parto que anunciam o que está por vir. Convidei minha igreja a despertar de seu letargo espiritual e a se preparar. Com a voz entrecortada, perguntei: "Senhor, como nos preparamos para algo tão grande?" Ele respondeu de maneira simples, mas com um peso eterno: "Assim como Noé se preparou para o dilúvio, acreditando em minha palavra e agindo antes da tempestade. A preparação que peço não é principalmente física, embora a sabedoria também a implique. A preparação que desejo é espiritual." Então, ele me mostrou visões de crentes, trocando horas de distração por horas de oração. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Vi famílias inteiras estudando a palavra juntas, em vez de se isolarem em seus próprios mundos. Observei igrejas que não se preocupavam com os números nem com a fama, mas sim em formar discípulos genuínos. E com uma voz firme, cheia de absoluta verdade,
Jesus disse: Diga ao meu povo que setembro não é um mês qualquer. É um sinal do céu. O tempo de preparação está terminando e o tempo de prova está começando. Estejam atentos aos sinais. Quando virem os governos tomarem decisões que desafiam a lógica, quando virem os sistemas econômicos falharem apesar de todas as previsões, quando virem a natureza tremer como nunca antes, saibam que o tremor começou. Mas então sua voz mudou, tornou-se suave, como a de um pai que consola uma criança assustada. Não tenham medo. Aqueles que caminham comigo não têm nada a temer. Eu os protegerei mesmo no meio da tempestade. Sou seu refúgio, sua força na angústia. Enquanto dizia isso, senti que me puxavam para trás, e meu corpo desabou no chão do escritório. A consciência do mundo físico começou a se apoderar de mim. Mas antes que a visão se desvanecesse completamente, Jesus me deu uma última ordem. Diga a eles que examinem seus corações enquanto ainda há tempo. Diga-lhes que deixem de ser igreja e comecem a ser igreja. Diga-lhes que estou voltando em breve. E quando eu retornar, Jesus disse, com uma voz que ressoou como um trovão, e ao mesmo tempo com ternura: Separarei o trigo da palha, as ovelhas das cabras, o preparado do não preparado. Nesse momento, acordei me afogando no chão do meu escritório. Ao meu redor, os paramédicos se moviam freneticamente, tentando me estabilizar. Minha esposa, Evelyn, se ajoelhou ao meu lado segurando minha mão como se não fosse soltar. As lágrimas corriam pelo seu rosto enquanto repetia meu nome entre soluços. Joseph, você esteve morto por 9 minutos. Seu coração parou completamente. Um dos paramédicos comentou que estavam prestes a desistir quando, de repente, meu coração voltou a bater. As primeiras palavras que saíram da minha boca foram claras, sem hesitação. Eu tive que voltar. Jesus me mostrou o que acontecerá em setembro. Precisamos nos preparar. No hospital, os médicos não sabiam como reagir. O cardiologista, o Dr. Mendes, revisou meus exames com incredulidade, negou com a cabeça e disse: Sr. Carter, isso não faz sentido. Medicamente eu não deveria estar aqui. Seu coração parou por 9 minutos. Em casos como este, é comum que haja dano neurológico grave, mas você tem todas as suas funções intactas. Isto não tem precedentes. Mas eu sabia. Não tinha sido ciência nem medicina. Tinha sido um milagre. Deus me trouxe de volta com um propósito: transmitir o aviso que havia recebido. Os dias seguintes foram difíceis, não pela minha recuperação física, que avançava rapidamente, mas pelo peso espiritual que carregava. Como se diz a alguém que toda a nossa confiança como sociedade está prestes a desmoronar? Como se avisa uma igreja acostumada ao conforto que esse conforto terminará? Comecei com minha própria família. No primeiro domingo após meu infarto, em vez de ir à igreja, sentei Evelyn e meus 2 filhos na sala e contei tudo o que havia visto. Lucas, meu filho mais velho, me olhou surpreso e perguntou: Papai, você está dizendo que o mundo acabará em setembro? Para não terminar, respondi com calma: mas mudará radicalmente. Jesus o chamou de princípio do fim, o começo do grande zarandeio que revelará quem realmente caminha com ele e quem apenas segue rituais. Evelyn, sempre firme e sensível à voz de Deus, foi direta: Se isso realmente veio do Senhor, Joseph, precisamos preparar nossos corações e nossos lares agora. E assim fizemos. Aquela semana marcou um ponto de inflexão. Começamos a dedicar 2 horas cada noite à oração e ao estudo bíblico, em vez de assistir televisão. Também começamos a nos abastecer de provisões básicas, comida e água, mas nosso foco principal era o espiritual: jejum, oração intensa e memorização das Escrituras. Pouco depois, começamos a compartilhar nosso testemunho com algumas famílias da igreja, encorajando-as a buscar a Deus para sua própria preparação. As reações foram diversas. Alguns se comoveram profundamente e começaram a mudar seus hábitos imediatamente. Outros riram, dizendo que minha experiência foi apenas uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro. Quando falei com o pastor principal, ele me ouviu com respeito, mas foi cauteloso.
Joseph, acho que Deus te falou, mas tenho medo de causar pânico na igreja. Respirei fundo e respondi: Pastor, Jesus não me deu esta mensagem para que eu me calasse. Ele me disse para avisar seu povo sobre setembro. Se alguém está aterrorizado, talvez seja porque precisa enfrentar a verdade de que não está preparado. Depois de considerar um pouco, ele concordou em me dar a oportunidade de testemunhar em um culto religioso às quartas-feiras. Subi ao púlpito tremendo, não de medo, mas de responsabilidade. Essas pessoas me conheciam há anos, mas sabia que deveria transmitir a mensagem exatamente como a havia recebido. Conte tudo: o infarto, a experiência extracorpórea, a visão do mundo. Mergulhando na escuridão, o aviso sobre setembro tornava-se cada vez mais claro, marcando uma distinção entre aqueles que estariam preparados e os que seriam surpreendidos. Os 3 sinais que Jesus havia destacado se reforçavam: governos instáveis, colapso econômico e desastres naturais cada vez mais intensos. A reação foi imediata. Aproximadamente 1/3 da igreja se arrependeu, convencidos de que precisavam se entregar verdadeiramente a Cristo. Outro terço ouviu com cortesia, mas desconsiderou a mensagem como mera curiosidade, enquanto o restante reagiu com hostilidade. Está traumatizado e delirante após o infarto, murmurou um dos membros mais velhos. Isso é terrorismo espiritual sem base bíblica. No entanto, mesmo em meio às críticas, algo começou a mudar. Em apenas 2 semanas, nosso grupo de oração das quartas-feiras cresceu de 12 para mais de 60 pessoas. Crentes que nunca haviam se preocupado em jejuar começaram a buscar a Deus intensamente. E o testemunho não se limitou à nossa comunidade. Em breve, outras igrejas ficaram sabendo e alguns pastores me ligaram para compartilhar suas experiências. Outros, no entanto, advertiram suas congregações para não se deixarem levar por esse tipo de alarme. Depois de testemunhar na minha igreja, comecei a viajar sempre que uma porta se abria, compartilhando a mensagem da forma como Jesus me havia libertado. O resultado sempre foi ambíguo. Alguns ouviram e ficaram profundamente comovidos, transformando radicalmente suas vidas espirituais, enquanto outros me chamaram de fanático religioso, como se tudo fosse um delírio. Mas quando entramos em julho e agosto, apenas algumas semanas depois da minha morte clínica, os sinais começaram a se concretizar com uma precisão aterradora, exatamente como Jesus me havia mostrado. A primeira sinal foi a instabilidade governamental. No início de agosto, 3 líderes mundiais tomaram decisões que desafiaram toda a lógica política e análise de especialistas. Acordos comerciais que haviam levado anos para serem negociados foram cancelados da noite para o dia, e alianças militares de décadas se dissolveram sem explicação plausível. Era como se algo invisível, além da compreensão humana, influenciasse aqueles que detinham o poder. A segunda sinal foi o colapso econômico. No dia 10 de agosto, os mercados de ações de todo o mundo registraram sua pior queda diária da história. Não houve um único evento que pudesse explicá-la. Foi como se os investidores tivessem perdido repentinamente a confiança em todo o sistema financeiro global. Os bancos, que antes eram considerados grandes demais para falir, começaram a mostrar sinais de instabilidade. A terceira sinal foi uma tempestade sem precedentes, devastadoras inundações que devastaram regiões inteiras. Em julho, todos os recordes meteorológicos foram quebrados. O que se supunha que seria apenas uma chuva torrencial se transformou em uma inundação que arrasou cidades inteiras em menos de 12 horas. Algo nunca antes visto. A água avançava com uma fúria inexplicável, como se obedecesse a uma ordem invisível. Além dos desastres físicos, o que mais me impactou foi perceber a divisão espiritual que se desenrolava diante dos meus olhos. Igrejas que pareciam unidas durante anos começaram a se desintegrar. Alguns membros atenderam ao chamado para uma vida de consagração e preparação, enquanto outros resistiram, agarrando-se ao conforto da rotina. Famílias inteiras que haviam assistido juntas à mesma igreja durante décadas agora se encontravam em posições opostas.
Estamos realmente preparados para o retorno de Jesus? Ou simplesmente estamos brincando de igreja? Esta divisão não se dava entre denominações, mas no coração das congregações, inclusive em seus lares. Assim como Jesus me havia mostrado, havia uma clara separação entre aqueles que conhecem sua voz e aqueles que apenas a reconhecem de ouvir falar. Um mês depois do meu testemunho, recebi uma carta que confirmava tudo. Era de uma mulher chamada Patrícia, de uma igreja vizinha. Ela escreveu: Irmão Iesef, depois de ouvir sua experiência, percebi que durante mais de 20 anos fui cristã apenas de nome. Eu ia à igreja, cantava os hinos, rezava as orações, mas nunca entreguei meu coração a Jesus. O aviso sobre setembro me fez refletir. Descobri que não estava pronta. Desta vez, entreguei minha vida a Cristo. E agora sinto a paz que você descreveu, mesmo enquanto vejo o mundo desmoronar ao meu redor. Essa carta me lembrou por que Jesus me trouxe de volta. Não foi para causar medo nem pânico, mas para despertar seu povo antes que seja tarde demais. Agora, ao se aproximar setembro, vejo que todos os sinais se intensificam. Governos que tremem, economias que desmoronam, a natureza enfurecida e corações que se esfriam. O que Jesus me mostrou não é um futuro distante, está acontecendo agora. Mas ao mesmo tempo, também vejo algo maravilhoso. Aqueles que levaram a sério a mensagem estão experimentando uma paz sobrenatural, assim como Jesus prometeu. Não é a ausência da tempestade, mas proteção em meio a ela. Não é esconder-se do caos, mas manter-se firme nele, enraizados em um Deus inabalável. A verdade é simples. A era do cristianismo confortável terminou. Agora, apenas a fé autêntica resistirá ao que vem. Lembro-me da visão de pessoas de joelhos, brilhando na escuridão, protegidas pela presença de Deus, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Esta é a imagem da verdadeira preparação espiritual. Meu nome é Iesef Carter Mori, e durante 9 minutos, no dia 22 de junho de 2025, Jesus me revelou que setembro marcaria o princípio do fim. Tudo o que me mostrou está se cumprindo, assim como disse. O tremor já começou, e agora a grande pergunta não é se isso vai acontecer, mas se você está preparado. Preparados não apenas com comida ou água, embora a prudência tenha seu valor, mas preparados de coração, preparados em sua relação com Jesus, prontos para se manter firme quando tudo ao seu redor desmoronar. Porque a tempestade já chegou, mas o Deus que controla a tempestade também está aqui. E aqueles que verdadeiramente o conhecem não têm nada a temer. Que testemunho tão poderoso e urgente! A Bíblia nos adverte em Hebreus capítulo 12, versículo 26. Uma vez mais, farei tremer não apenas a terra, mas também os céus. E isso é exatamente o que estamos vendo. Um choque que começa de dentro e se reflete em todo o mundo. Muito obrigado, Iesef, por compartilhar conosco uma experiência tão profunda e transformadora. Aqueles que viram até o final, que as palavras de Jesus ressoem em seu coração. Acabou o tempo de brincar com a fé. É hora de viver com autenticidade e preparação. Que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre sua vida, seu lar e seu caminho. Nos vemos na próxima.